Boa noite a todos. Nossa, muito alegre estar aqui essa noite, com esse boa noite caloroso, né? Esse frio intenso que nós estamos aqui em São Paulo. É muita felicidade para mim estar aqui novamente com vocês, né? E hoje nós vamos conversar sobre o Sermão da Montanha. É muito feliz para mim estar aqui, de verdade. Eu amo muito fazer isso que eu faço. Recentemente, eu acompanhei uma série que se chama assim The Chosen, Os Escolhidos, e fala mais dos apóstolos, mostra muito o protagonismo dos apóstolos, né? Antes mesmo deles conhecerem Jesus. E quando a gente está aqui na Casa Espírita, que a gente vai estudar, que a gente vai ver o curso, como é que é, a gente pensa assim, eu vou entrar nesse curso para aprender o Espiritismo, para aprender sobre Jesus, e a gente acaba aprendendo sobre a gente mesmo. Porque a gente acaba vendo que, quando encarnado, Jesus passou por muitas e muitas dificuldades semelhantes às nossas. Jesus foi perseguido por pessoas que não acreditavam nele. Ele foi criticado por pessoas que acreditavam nele. Os apóstolos muitas vezes duvidaram daquilo que Jesus podia fazer. A passagem do barco é muito nítida. Jesus está meditando, o mar está intenso, a tempestade está muito forte e os apóstolos estão desesperados. E aí eles pensam, o que é que Jesus está fazendo? Nós vamos morrer e Jesus está dormindo, não é? Quando na verdade Jesus estava se tranquilizando para poder enfrentar a tempestade. E muitas vezes Jesus teve que recobrar a esses homens simples, pescadores de peixes, que Jesus estava transformando em pescadores de alma. Ele teve que recobrar a fé. Quantas e quantas passagens do Evangelho Jesus fala àqueles homens sobre a fé. Porque ele precisava preparar aqueles homens para que pudessem ser firmes, fortes, como uma âncora para os outros que precisariam deles, para os necessitados. Então, quando a gente ouve a palavra sermão, hoje em dia, a gente associa aquela pessoa que fala muito. Ah, lá vem fulano dar o sermão dele. Tem pessoas que mal abrem a boca e a gente já pensa, nossa, vai falar 5 minutos. Mas o sermão, no sentido evangélico, ele é esse roteiro para que quando a gente pense que tudo está perdido, que o barco está afundando e que as ondas da vida irão nos afogar, a gente lembre que Jesus andava onde? Sobre as águas. E é nesse Jesus que a gente tem que buscar essa fé, buscar essa força, no homem que anda sobre as águas, no homem mais puro, mais iluminado, mais acolhedor, mais empático, mais amoroso que passou por esta terra, assim como nós estamos passando. Porque se ele não tivesse passado pela terra, será que a gente acreditaria nele? Porque a gente poderia falar assim, para Jesus é fácil, ele nem passou por aqui, ele nem conheceu a nossa realidade, mas nós estamos falando de um Jesus que cuida do planeta, desde que o planeta não tinha condições de ser habitado. Cuida de cada um de nós, desde que nós nem éramos o espírito que nós somos hoje. E de um Jesus que se preparou 1000 anos para reencarnar, sendo que ele nem precisava mais disso. Então nós estamos falando de um ser extremamente superior, mas que conhece as nossas dores.
E a palavra sermão, como a dona Neuza disse, ela significa discurso, porque Jesus era um comunicador. A palavra mestre, a qual nos referimos até hoje, vem falar de um Jesus que era um professor. Um Jesus que ensinava. Um Jesus que, quando abria as suas palavras, todo mundo ficava em silêncio. Então, o que é esse discurso? É o momento em que Jesus já tem os apóstolos, ele já tem uma equipe espiritual muito grande por trás dele, e ele precisa espalhar um novo tempo. Esse Sermão da Montanha, ele é um divisor de águas entre o Velho Testamento, em que Deus era punitivo, era castigador, era bravo, e agora eu conheço um Deus amoroso, um Deus que me ama, um Deus que me criou, um Deus que eu não sei muito bem o que é, como diz os Espíritos. A gente, em 2023, não tem compreensão ainda de entender o que é esse Deus. Mas um Deus que eu posso chamar de Pai, pois Ele me aceita como filho. Então, é um divisor de águas. Vem um novo testamento, uma nova era. E Jesus já está causando um burburinho, uma polêmica. Por quê? Pessoas de cidades vizinhas, de muito longe, vêm para acompanhar Jesus, começam a ouvir sobre as suas grandes obras. E Jesus começa a chamar a atenção de Roma, de tantas e tantas pessoas que começam a acampar pela cidade para ouvir esse Jesus. Porque muitos eram os que vinham por curiosidade, mas muitos acreditavam quando ouviam falar dos milagres, quando ouviam falar das palavras de esperanças que aquele Nazareno trazia. Então, esse Sermão da Montanha é a primeira vez em que Jesus fala sobre também a importância de orar. E ele vai ensinar aquelas 1.000, 2.000, 3.000, não existe um número certo. Mas se vocês entrarem e pesquisarem, vocês vão ver que passa de 10.000. Todas as notícias que falam sobre a quantidade de pessoas que estão lá passam. Nenhuma dá um número exato. Aquelas pessoas a orar o Pai Nosso. E será que a gente tem esse respeito com o Pai Nosso? Ele ensinou, ele veio à Terra para ensinar o Pai Nosso. E aí, ele vem a dar advertências, um caminho para que a humanidade possa ser melhor, possa ser moralmente melhor. E ele vem falar das bem-aventuranças. A palavra bem-aventurado significa abençoado é aquele, certo? Então eu vou pedir para você fazer um favor para mim. Você vai virar para o seu lado esquerdo ou direito, onde tiver alguém aí do seu lado. E você vai falar, seja abençoado. Eu te abençoo. Certo? O Ayonan, que ele veio fazer uma palestra aqui, não sei nem se ele está por aqui hoje, mas ele falou isso, né? Ele falou sobre sejam abençoados. E Jesus falava, bem-aventurado, abençoado é aquele. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Esse bem-abençoado foi bom que me acordou um pouquinho aí quem estava com sono, né? Porque quando a gente quer aprender alguma coisa, dá um soninho, não dá? Então, adivinhem onde só Jesus estava? Ele estava realmente num monte, próximo ao mar da Galileia. E curiosamente, vejam vocês, nessa quantidade de pessoas que estavam lá, Jesus não precisou de microfone, não precisou de internet. Ele não precisou de WhatsApp para convidar aquela quantidade imensa de pessoas. Foi tudo pelo quê?
pelo seu amor. Uma pessoa foi falando para outra, que foi falando para outra, os apóstolos foram falando, e de repente chegou o dia do Sermão da Montanha, onde ele, próximo ao mar da Galileia, fez o principal, porque os Espíritos dizem o seguinte: se a gente pudesse deixar uma lição para a humanidade de tudo que o Jesus trouxe, nós deixaríamos o Sermão da Montanha, para vocês verem a importância que tem esse caminho para a humanidade. E Jesus fez mais outros 3 sermões, eu não sei se vocês conhecem. Ele fez o sermão profético, o sermão do cenáculo e o sermão dos 8 ais, que a maioria dos ensinamentos falava assim: ai de vós que... Então, por isso que é dos 8 ais. São 8 razões para a gente refletir, para a gente repensar. Então, quem são aqueles convidados do Sermão da Montanha? Eu estava num dia assim, desesperador. Eu lembro que eu estava até dentro de um Uber no momento. E aí eu estava muito nervosa com uma situação que eu estava passando. E eu não sei se foi um dos meus mentores, eu acredito que sim. E aí veio no meu ouvido assim: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aí eu fiquei repetindo aquilo mentalmente na minha cabeça: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aquilo me acalmou. E por isso que eu coloquei, um caminho de Jesus, as promessas de Jesus para a humanidade. Porque primeiro Jesus fala o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Então é como se Jesus estivesse falando para uma multidão de pessoas que a vida inteira foi humilhada, foi rejeitada, foi excluída porque pensava diferente. Porque, coincidência ou não, Jesus estava numa sociedade muito egoísta, muito individualista, muito violenta, muito preconceituosa. Então é como se Jesus ali tivesse reunido as pessoas que estavam sofrendo, porque elas estavam amando, porque elas estavam indo contra aquela multidão que só refletia violência, só respondia à agressão. Então ele fala os pobres de espírito. E até hoje tem gente que ri disso, dessa expressão. Nossa, aquilo ali é um pobre de espírito. Ela nem sabe que isso é um elogio. Porque olha só quem são os pobres de espírito: os humildes de coração. Nada tem a ver com a pessoa ter poucas posses, ter uma condição financeira mínima, por a pessoa se vestir humildemente. Nada tem a ver, ou pelos seus valores. O pobre de espírito é aquele que aceita as coisas do espírito com naturalidade. Quando ele está diante de um sofrimento, ele não se revolta, ele não briga com Deus, porque ele sabe que aquele sofrimento, intimamente no coração dele, ele sabe que aquilo tem uma razão e que aquilo vai passar. E aí depois Jesus convida assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E quem são os mansos? Aqueles que no meio de uma briga generalizada, eles tentam acalmar a situação. Não é aquela pessoa que joga mais fogo na fogueira, que fala: é isso mesmo, falou isso mesmo de você, eu vi. Não tem gente que é assim? Eu estava lá, Não, é aquele que fala: calma pessoal, vocês estão nervosos, vamos conversar em outro momento, Depois vocês discutem isso melhor. Então ele fala: herdarão a terra, porque são pessoas que estão dispostas a reparar as relações, os sentimentos, reparar e relevar, apesar de tudo. E aí Jesus continua: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados.
E onde nós seremos consolados? No Evangelho. O Evangelho fala sobre as causas das nossas aflições. O Evangelho nos convida a dizer que ninguém sofre nada por acaso e sem nenhuma razão, e que Deus não seria absolutamente bom, justo, se Ele deixasse alguém sofrer sem ter feito nada. Então o Evangelho vem abrir os nossos olhos espirituais para que a gente veja que nós nem sempre fomos os bonzinhos da história, né? E Jesus continua: bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. E o que significa ter fome de justiça? Significa, por exemplo, eu querer fazer justiça com as minhas próprias mãos? Não. Significa eu buscar com que todos aqueles que estejam ao meu redor tenham os seus direitos respeitados. Eu possa ser tolerante, eu possa ser compreensivo, eu possa aceitar as pessoas como elas são. Aceitar que ninguém pensa com a minha cabeça, ninguém sente com o meu coração. Cada um tem um jeito de sentir, cada um tem um jeito de ver a vida, e isso vem de uma série de situações. Onde aquela pessoa nasceu, como ela foi criada, qual era a situação de vida dela, como era a família, essa família era estruturada, não era. As pessoas que ela se relacionou ou deixou de se relacionar, né? E também as vidas anteriores, né? Porque nós trazemos muitos sentimentos de lá. E Jesus continua: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. A palavra misericórdia significa ter compaixão. Então, bem-aventurado aquele que tem compaixão do sofrimento do outro, porque quando ele necessitar, ele irá alcançar isso. E Jesus vai finalizando com: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E aqui ele nos convida à simplicidade das crianças, que às vezes têm conflitos conosco, adultos. Às vezes elas falam conosco como adultos. Às vezes a criança chama a gente, fala: olha, você está muito nervoso, você está muito impaciente. E elas conversam com a gente como se elas estivessem conversando com um adulto. Mas elas têm a pureza de perdoar, de sorrir, de regenerar a situação quando a situação foi difícil. E é isso que Jesus fala, que esses são os puros de coração e que verão a Deus, porque eles não terão no espírito a pedra, o peso das pedras, né? As pedras de mágoa, as pedras de raiva, as pedras do ressentimento, as pedras do ódio, porque todas essas pedras pesam em nosso espírito e impedem que a gente possa evoluir. E ele vai finalizando dizendo: bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, tem muitas pessoas que elas são perseguidas pela justiça, mas elas estão ali reparando, regenerando situações do passado. E é por isso que Jesus, nessa frase, vem trazer esperança, consolação, para que a gente acredite que, apesar do nosso sofrimento, nós alcançaremos a vitória. A vitória que é o amor, que é a luz. E ele termina falando: bem-aventurados vós que, quando se injuriarem ou vos perseguirem, mentindo, né, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que se perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então Jesus,
ele fala assim: bem-aventurado você que se diz que é espírita, que é perseguido, que é chamado de bruxo. Eu já fui chamada de bruxa, gente. Bem-aventurados você, né, que até conversa com alguém mais calorosamente sobre Jesus, que defende Jesus, né, que defende a caridade, que defende o amor. Porque ele falou assim: quando vocês foram perseguidos por isso, alegrem-se, vocês estão no caminho certo. E assim Jesus faz esse sermão, nos convidando à plenitude espiritual, à reflexão interior, à bondade, à justiça, ao acolhimento, apresentando um Deus de amor e de paz, tirando a ideia daquele velho homem violento, agressivo, mas trazendo uma quebra das nossas antigas crenças, dos nossos vícios, né, morais, espirituais, e nos convidando a sermos uma pessoa nova. E assim eu vou convidar você, nesses 3 minutos que faltam, a colocar a mão no seu coração, a sentir Jesus. Pensa em Jesus. E eu vou pedir para você repetir baixinho essas palavras. Serei abençoado se eu for um pobre de espírito. Serei abençoado se eu for manso. Serei consolado se eu for aflito. Serei saciado se eu tenho fome e sede de justiça. Serei misericordioso se eu tiver misericórdia. Serei puro de coração e assim poderei ver Deus. Serei chamado filho de Deus se eu promover a paz. Estarei no reino dos céus, mesmo que eu seja perseguido. Serei abençoado, serei iluminado, serei perdoado, se eu perdoar, se eu amar e se eu iluminar o próximo em cada passo meu. E que assim seja, graças a Deus. Obrigada, gente. Deus abençoe.